sei amar-te mais a todo instante. Salmo de número 51. Salmo de confissão e arrependimento, oração de Davi ao Senhor. Salmo de número 51 diz assim, do versículo em diante: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Irmãos, quem aqui tem um parente? Vou falar assim, quem aqui tem um parente que tem dificuldade de pedir perdão? Aquele parente que erra, mas não pede desculpa de jeito nenhum, deixa a coisa passar, acontecer, mas não pede perdão, não pede desculpa. Alguém tem algum parente assim? Faz sinal com a mão assim: ah, pastor, eu tenho um parente assim, né? Pouca gente até, tá bom, graças a Deus, né? Pouca gente, mas aquele parente que tem dificuldade de pedir perdão. E à medida que os nossos vão convivendo com pessoas assim, parece que isso pega, parece que isso passa. A dificuldade de reconhecermos os nossos erros, a dificuldade de pedirmos perdão, a dificuldade de nos prostrarmos. E nós temos que fazer isso porque nós erramos tanto, nós falhamos tanto, não é mesmo? Quero te dar um momento agora para você baixar sua cabeça. Primeiro pedir para você ficar em pé e abrir sua Bíblia. Agora, se você puder e quiser ficar de joelho, pode se ajoelhar no seu lugar. Tem um tempo de oração silenciosa pedindo perdão ao Senhor. Se você não puder se ajoelhar, pode ficar em pé. Se você quiser ficar sentado, pode ficar, não tem problema. O importante agora é que teu coração se conecte ao Senhor agora, e você peça perdão a Ele. Como Davi disse aqui: Senhor, eu conheço as minhas transgressões. Como Davi disse aqui: Senhor, meu pecado está sempre diante de mim, e eu pequei contra Ti, Senhor, contra Ti somente eu pequei. E porque eu pequei, a maneira que o Senhor falar, o Senhor será tido como justo. Tua concepção a meu respeito, as Tuas palavras a meu respeito é justiça. Nós fomos concebidos em pecado, mas nós pedimos perdão ao Senhor. Deus, que nesta noite o Senhor possa olhar para nós, que nesta noite o Senhor possa passar com Teu sangue sobre as nossas vidas aqui, Pai, em nome de Jesus. Nós precisamos de perdão, Pai. Nós erramos tanto, nós falhamos tanto. Oh Deus, como os nossos pés são velozes, ó Deus, para Te desobedecer, como nosso coração é rápido, Senhor, para quebrar a Tua lei, como a nossa carne, ó Deus, é voraz para fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Mas nessa noite nós pedimos perdão e pedimos que o Senhor passe sobre nós o Teu sangue, nos purificando, nos lavando, nos remindo, trazendo sobre nós, ó Deus, esse lavar regenerador do Teu sangue, ó Deus, que nos purifica de todo o pecado. Que o Senhor nos purifique nesta noite. Pai, sabemos que o nosso pecado faz separação entre nós e o Senhor, mas Deus, que nesta noite não haja essa separação. Ó Deus, que o Teu sangue venha sobre nós, nos purifique mais uma vez, ó Deus, e nos dê, ó Deus, essa garantia mais uma vez reafirmada desse livre acesso ao Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa sentir a vontade no nosso meio, ó Deus, para falar ao nosso coração, para mudar a nossa vida, para nos corrigir onde precisamos ser corrigidos, para destruir o que precisa ser destruído, edificar aquilo que precisa ser edificado. Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa, em nome de Jesus, fazer uma obra linda nesse lugar aqui nesta noite, e que através de tudo que fizermos aqui, canções, ó Deus, palavras, ó Deus, tudo que fizermos aqui possa ficar evidenciado a certeza que nós temos de que o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor nos ajuda. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai, agradecidos, ó Deus, confiados na Tua graça e no Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Fique em pé, vamos cantar o hino de número 105, porque essa é a nossa certeza de que o Senhor guardará o nosso tesouro, que o Senhor nos protege, estará conosco sempre. Amém.
crido, estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Essa é a nossa convicção, a nossa certeza de que Deus guardará o tesouro, que somos amados por Ele. Que o Senhor possa ministrar essa verdade no seu coração. A verdade que o amor de Deus liberta e transforma. Seja livre por isso, meu irmão, em nome de Jesus. Sobre mim, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Veio morrer na cruz por mim, por você. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras,
encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Como é bom podermos viver nessa certeza e na sabedoria de que não importa o que nós iremos passar, há um Deus que governa e controla todas as coisas. Já contei uma série de vezes aqui a história do meu avô e torno a relembrá-la. Ali deitado, num leito de hospital, enfermo, sem as duas pernas, já com câncer, tomando quase que todo o seu corpo, com úlceras abertas, terríveis. Meu avô cantava, dizendo ao Senhor: sou feliz, se paz a mais doce, me deres gozar, sou feliz. Meu avô cantava isso. Eu falava para o meu avô: como pode, vô? Como é que o senhor está fazendo isso? Eu falei assim: olha, eu tenho pouco tempo aqui e eu quero viver aqui cantando uma verdade que me direcionou toda a vida e que me transformou e que me libertou e que me abençoou. O Senhor é comigo em qualquer prova. O Senhor é comigo em qualquer situação. Creia que debaixo de chuva, debaixo de tempestade, o Senhor é contigo. No melhor de todos os tempos, o Senhor é contigo. Na mais fácil de todas as situações, o Senhor é contigo. Na mais impossível de todas elas, o Senhor é contigo. Mesmo que o sol se ponha, se vá, a tempestade chegue, a escuridão, a noite chega, o Senhor é o nosso abrigo. Amém? Creia nisso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Declare: se o sol se pôr. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono,
cante Igreja Emanuel. Deixe o seu pulmão de ar e declare aleluia a Ele. Aleluia ao teu nome. Aleluia. Aleluia, Senhor. Seja teu nome. Tu és o médico dos médicos, aquele que cuida de nós, restaura a nossa alma, nos dá esperança de vida, Deus. Aleluia. Declare isso nesta noite. Creio que tu és a vida. Eu creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Levas pelo fogo,
nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Jesus, eu preciso de ti. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Como nós precisamos do Senhor, Pai. Ah, como nós precisamos, Deus. E nós entregamos a Ti esse louvor, esta canção, a Deus, porque nós precisamos do Senhor e a nossa alma repousa em adorar o Teu nome, louvar ao Senhor. Que o Senhor receba a nossa gratidão, que o Senhor receba a nossa adoração, que o Senhor receba esse louvor, Pai, em nome de Jesus. E seja propício a nós que somos pecadores e carecemos da Tua graça. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Aleluia, amém. Que Deus te abençoe, igreja. Podemos assentar. Nesse momento nós vamos devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas. Este é um privilégio que temos como servos do Senhor. Contribuir com a causa do Senhor, com o avanço da pregação do Evangelho em todo lugar, em todo tempo. Eu tive conversando com uma pessoa recentemente e ouvi um testemunho que mexeu comigo. Ele disse o seguinte: pastor, desde a minha adolescência eu sou um dizimista. Desde a minha adolescência eu sou um dizimista. E eu fiquei questionando a mim mesmo e também a igreja que eu pastoreio. Os adolescentes da nossa igreja são dizimistas? Claro, aqueles que têm arrecadação, não é? Que trabalham, que têm o seu ganho. Eu queria recomendar os adolescentes da igreja a fazerem duas coisas. Primeiro delas, procurarem os seus pais e perguntarem: o que é que a Bíblia diz sobre dízimos e ofertas, pai? O que é que a Bíblia diz sobre dízimos e ofertas, mãe? Sendo seus pais crentes, obviamente, vão mostrar o que a Bíblia ensina. A segunda coisa, você perguntar para os seus pais: pai, o senhor é um dizimista fiel? O senhor obedece o que a Bíblia está nos ensinando? E por último dizer: eu quero copiá-lo, pai. Eu quero ser um servo do Senhor na sua totalidade. Eu quero ser um servo do Senhor nas pequenas e nas grandes coisas, nas coisas que Deus requer de nós. E eu sei que o Senhor, como um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem para me ensinar. Como está a sua vida diante de Deus, meu querido irmão, para ensinar o seu filho a respeito desse assunto tão importante que a Bíblia nos ensina? Nós vamos cantar mais uma canção e eu gostaria que você viesse aqui à frente, com alegria no coração, celebrando e agradecendo a Deus as coisas que Deus tem feito na sua vida, trazendo os seus dízimos e as suas ofertas.
hope is held in your promises. I take each step with your confidence, 'cause I am yours. I am yours. You never fail. You never will. I'll trust your name for greater things. You will come through. You always do. I'll trust your name for greater things. You cleared a way in the wilderness. You brought me back from my brokenness. You took my shame and you buried it. What you've done, I won't forget. You never fail. You never will. I'll trust your name for greater things. You will come through. You always do. I'll trust your name for greater things. You never fail. You things. You will come through. You always do. I'll trust your name for greater things. I will not fear, for you are with me. I've seen this fight from the victory, and no power of hell can stand against me. 'Cause I've seen this fight from the victory. I will not fear, for you are with me. I've seen this fight from the victory. No power of hell can stand against me. 'Cause I've seen this fight from the victory. You never fail. You never will. I'll trust your name for greater things. You will come through. You always do. I'll trust your name for greater things. You never fail. You never will. I'll trust your name for greater things. You will come through. You always do. I'll trust your name for greater things. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus as bênçãos com as quais Deus tem derramado sobre as nossas vidas, as quais Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Feche seus olhos, curva sua fronte, agradeça a Deus pela bênção do trabalho, da vida, da saúde. E se você precisa de uma intervenção de Deus, uma provisão de Deus, creia. Creia que o Senhor existe. Creia que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Creia que Deus tem todo o poder para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós.
Senhor, nós somos gratos a Ti por esta noite, somos gratos ao Senhor pelo privilégio de estarmos em Tua casa, somos gratos ao Senhor pela provisão diária, pelo pão de cada dia, somos gratos ao Senhor por esta igreja, porque o Senhor a tem sustentado. Nós temos sido providos pelo Senhor semana após semana, mês após mês, ano após ano. Muito obrigado pelo privilégio, ó Deus, de sermos igreja e uma igreja que compreende o Evangelho como um todo e não busca apenas, ó Deus, parte do Evangelho que corresponda ao interesse particular de cada um de nós. Que esta igreja viva, ó Deus, a cada dia sendo moldada, direcionada, abençoada pelo Senhor. Multiplique, ó Deus, as arrecadações da nossa igreja. Multiplique para que nós possamos multiplicar as obras que nós temos que realizar neste mundo. Multiplique para que nós alcancemos a oportunidade um dia de termos um terreno próprio, uma igreja própria, um templo em particular. Não desmerecendo as oportunidades que temos tido até aqui, Senhor, de forma alguma. Somos gratos pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado. Mas é porque olhamos para frente, o Senhor é o dono da prata, o dono do ouro, o dono de todas as coisas, a terra é do Senhor, nós somos do Senhor, todas as coisas são do Senhor. Ó Deus, nós cremos como líderes dessa igreja, cremos como povo do Senhor, como rebanho do Senhor, como família do Senhor, que podemos fazer ainda mais, que queremos, ó Deus, expandir, alargar as tendas do ministério da Igreja Presbiteriana Emanuel. Por isso nós pedimos, ajuda-nos, Senhor. Dê trabalho, ó Deus, a cada família desta igreja, que não haja uma família sequer, que venha, ó Deus, a mendigar o pão, mas que tenha a provisão do Senhor, dia após dia. Em nome de Jesus, meu Deus, nós estamos em Tuas mãos. Nós olhamos para trás com gratidão e olhamos para frente cheio de fé, porque o Senhor é conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? É a primeira vez que você vem à Igreja Emanuel? Está nos visitando? Pode ficar em pé onde você estiver, se porventura é a primeira vez que você vem aqui. Olha só, é raro, né, não termos no domingo visitantes de primeira vez. Então nós queremos chamar as crianças aqui à frente para orarmos com elas, para que possam ir para suas classes. Eu vou falar um versículo e vocês vão repetir, tá bom? Dizem assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Versículo 1. Vamos falar com a igreja, todo mundo juntos? Vamos lá, igreja? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, versículo 1. Senhor, abençoe a vida dessas crianças, em nome de Jesus. Que elas cresçam com esse entusiasmo e vontade de estarem em Tua casa, vontade de Te servir, vontade de andarem na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé mais uma vez, cantarmos esse hino, vamos louvar o Senhor. Ao Deus de Abraão louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor, augusto Jeová, que terra e céu criou, minha alma ao nome exaltará, pro grande eu
pousar no céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor. E Deus prometeu quem eu tomei e protetor. Meu Deus será seu infinito amor, feliz em tudo me fará por onde eu for. Tomou-me pela mão, nas trevas deu-me luz, e a eterna salvação por meu Jesus. Meu Deus por si jurou, eu nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Sua face eu hei de ver, confiado em seu amor, e para sempre engrandecer meu Redentor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Hoje eu vou falar de um assunto difícil de se falar dele. Eu vou falar sobre depressão. É difícil porque nem todo mundo consegue compreender com clareza esse problema tão sério que tem afetado tanta gente no decorrer da história. Estima-se que quase 6% da população mundial já sofre de depressão. Quase 5% da nação brasileira sofre de depressão. É possível que a estatística atual é que já passa dos 3 dígitos o número de pessoas que cometem suicídio fruto de depressão no Brasil. E às vezes é tão sutil, tão vagarosa o caminhar desta, em alguns casos, enfermidade, que nós não nos atentamos a ela e não tomamos os cuidados necessários para cuidar desse problema tão sério. Eu não sei como que você entrou aqui nesta noite. Não sei como que a sua vida tem sido administrada. Não sei como que você tem enfrentado as coisas, as circunstâncias da vida ao seu redor. É possível que haja pessoas aqui que tenham experimentado ou já experimentou momentos difíceis. Momentos de angústia, momentos de desespero, momentos de desânimo, situações que a levaram a se enclausurar, a se isolar, a se colocar sozinha em um determinado lugar, não querer se comunicar com ninguém, irritar-se facilmente com qualquer pequena circunstância, querer matar o cônjuge ou querer matar a si mesmo. Todos nós podemos passar por situações assim. E a questão é como que você, se porventura já passou, está passando, ou se um dia passar por isso, como que você enfrentaria isso? Como que você já enfrentou essa situação? Como você lidou com este problema? Como que as pessoas ao seu redor ajudaram ou atrapalharam você a administrar toda essa situação?
Uma ocasião chegou um assaltante perto de uma mulher, e imediatamente deu voz de assalto e disse para essa mulher: me passa a bolsa ou a vida? E a mulher respondeu para esse assaltante: pode escolher, as duas estão vazias. Qual é a situação da sua vida? Como está o seu coração? Se alguém lhe fizesse uma investida dessa, qual seria a sua resposta? O que você ofereceria? Eu vou trabalhar com vocês numa passagem muito conhecida por todos nós. E fazer algumas reflexões que servirão para encorajar você, para ajudar você, para animar você, para fortalecer você, para alegrar o seu coração. E acreditar que há um Deus em quem nós podemos depender e que cuida de nós, em toda e qualquer situação. Você crê nisso, querido? Você está preparado para ouvir o que Deus tem para dizer para o seu coração nessa noite? Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. Mesmo assentados, os irmãos acompanhem a leitura deste texto. 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei
sobre a Síria. A Jeú, filho de Nimsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que o não beijou. O tema da mensagem de hoje é: o que fazes aqui, Elias? Sai e volta para o teu caminho. É claro que essa frase está se referindo à palavra que Deus dirigiu a Elias, quando Elias se escondeu numa caverna, fugindo de todas as circunstâncias que lhe pressionavam. Deus encontrou com Elias na caverna e animou Elias, deu uma ordem para Elias e orientou Elias o que ele devia fazer. Meus irmãos, nós estamos estudando a carta aos Gálatas nos pequenos grupos. Eu acredito que 80% das pessoas que estão aqui participam de pequenos grupos. E a última lição, que será esta semana, nesta semana nós vamos estudar sobre a igreja como uma comunidade terapêutica. E esse é o objetivo de sermos igreja, também um dos objetivos de sermos igreja aqui em Boca Raton. Sermos uma comunidade terapêutica. Eu e você, quando fazemos parte de um grupo como esse, um grupo religioso, um grupo cristão, um grupo que serve a Deus, tem que ter expectativa de que neste grupo a nossa vida seja transformada. E será transformada através daqueles que Deus ajunta num lugar só para então realizar a obra que é de Deus. E eu creio que Deus tem cura para o seu coração. Deus tem cura para a sua alma. Deus pode animar o seu ânimo. Deus pode fortalecer você. Deus pode te levantar, te colocar de pé. Deus pode fazer você olhar para frente e não se manter nas circunstâncias do passado. A igreja, como desta igreja, nos colocamos como enfermeiros a serviço do médico dos médicos, o Senhor Jesus. Porque o é dele, a transformação é dele. O poder de transformar a nossa vida vem do alto, não vem do homem. Neste mês de dezembro, nós iniciamos o mês cheios de alegria, cheios de expectativas. É um mês de celebrações, de festas, de comemorações, de viagens, de ajuntamentos. É o mês em que nos ajuntamos como família, de nos reunirmos para almoçar juntos, para jantarmos juntos, para sairmos juntos, para irmos ao shopping juntos, para visitar uma outra igreja juntos, desde que não seja domingo. E o que eu quero questionar é, será que nós estamos iniciando esse mês de dezembro com toda esta alegria que como cristãos nós podemos viver? Alegria que invade o nosso coração, ou estamos vivendo como pessoas depressivas, como pessoas que não conseguem enxergar a vida abundante que Deus tem reservado para aqueles que creem nele? Alguém disse que existe uma lacuna no Evangelho. Quando alguém disse isso, o que ele quis dizer? Que muitos de nós conhecem o Evangelho, conhecem o cerne do Evangelho, a verdade do Evangelho, a teologia de uma maneira bem coesa, bem harmoniosa, bem equilibrada. Nós somos pessoas religiosas, vamos assiduamente ao templo, nos reunimos como cristãos, nós conseguimos experimentar nesses ajuntamentos momentos agradáveis, mas internamente nós não assimilamos a mensagem do Evangelho. Por que nós podemos olhar em aspectos gerais que há uma lacuna no Evangelho? Talvez por falta de compreensão do que o Evangelho verdadeiramente significa. E um dos significados do Evangelho, e Evangelho quer dizer boas novas,
é que o Evangelho transforma a vida das pessoas hoje, aqui e agora. É o Evangelho da transformação, é o Evangelho da esperança, é o Evangelho da graça, é o Evangelho do alto, é o Evangelho de Cristo, é o Evangelho que incomparável, não tem nada que seja incomparável a Ele, que deve ser vivido por mim e vivido por você. A Bíblia diz, meus irmãos, que o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito triste seca os ossos. E longe de mim, meus irmãos, acusar você, culpar você de qualquer momento de tristeza que porventura você esteja passando. Eu já passei, talvez você esteja passando ou já passou, mas eu desejo que eu e você, todos nós, nos acheguemos aos pés da cruz de Cristo e aprendamos a lidar com cada uma das adversidades, por mais difíceis que elas sejam. E entender as coisas, o porquê que as coisas acontecem da forma que acontecem. Vamos pensar um pouquinho na vida de Elias, um gigante de Deus, um profeta de Deus, um homem que dependia de Deus, que foi levantado por Deus num tempo de apostasia, de perseguição religiosa. Enfrentou situações, um momento em que havia um rei que governava de maneira maldosa a nação de Israel, que profanou o templo, profanou o culto, a adoração ao Senhor, levantou altares a Baal, aquele Deus que eles acreditavam que era o Deus da provisão, era o Deus da fertilidade, era o Deus que queria lhes garantir que eles teriam uma vida boa, e então adoravam neste altar estes deuses. Elias se levanta para combater essa idolatria, para combater o distanciamento das verdades de Deus, o distanciamento da palavra de Deus, o distanciamento do próprio Deus. Foi usado por Deus de maneira extraordinária. Os corvos o sustentaram em uma situação. Ele aprendeu a depender do Senhor. Ele aprendeu a viver na presença do Senhor. Ele entendeu que diante do Senhor no Senhor ele podia confiar. Ele orou para que não chovesse em Israel e não choveu. Ele foi alimentado por corvos. Ele multiplicou o azeite de uma viúva que o sustentou. Ele desafiou os profetas de Baal, pediu a Deus que descesse fogo dos céus e Deus desceu. Orou para que chovesse, choveu. Ele foi levado aos céus numa carruagem de fogos, com cavalos de fogos no meio de um redemoinho. Um homem que experimentou milagres, queridos. Foi instrumento de Deus para que Deus revelasse o seu poder, a sua vontade e se colocasse como único e verdadeiro Deus, para que fosse então percebido pelos outros de que o Deus de Elias era o Deus Todo-Poderoso, a ponto de ser atestado a respeito dele de que a verdade estava em sua boca. Um homem de Deus. Ele vai para Sarepta num tempo de fome, e Deus usa Elias, naquele tempo, para trazer esperança para o coração dos homens e dos habitantes desse lugar ou daquela região. Elias vai diante de Acabe, o rei de Israel, esposo de Jezabel, a mulher mais impiedosa que já viveu na face da terra. Ele confronta o rei, confronta o povo e confronta os profetas de Baal. E no Monte Carmelo, todos nós conhecemos a história, Elias zomba daqueles que adoravam o Deus Baal, pede então que eles clamem o seu Deus, para que o altar fosse então consumido, para que houvesse chuva dos céus. Elias orou para que lambesse o fogo que estava ali, e imediatamente Deus atendeu a voz de Elias e não o clamor de manhã até o meio-dia dos profetas de Baal. São exterminados quase 450 profetas de Baal.
nos relata no livro dos Reis. Ainda no Monte Carmelo, Elias orou por chuva e Deus enviou chuva e restauração. E neste tempo, nesse momento, logo depois desse quadro, deste panorama que nós conseguimos vislumbrar, levanta a mulher de Acabe, Jezabel, e afronta Elias, uma feiticeira, uma assassina, e diz a Elias que ele morreria, como morreram os profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu. Sabe, meus irmãos, quando eu estava analisando esta história, eu fiquei pensando, medo de quê? Depois de tantos milagres, tantas evidências claras de que Deus era com Elias, tantas manifestações do poder de Deus. Sabe o que acontece muitas vezes, queridos? Muitas vezes, depois das grandes vitórias, nós perdemos o foco das coisas que são importantes. Nós não permanecemos no mesmo trilho, na mesma direção, buscando o Senhor, dependendo do Senhor. Nós precisamos cuidar para que estas coisas não nos alcancem também, ou seja, depois de vitórias sobre vitórias, nós abandonemos o Senhor ou duvidemos do poder do Senhor. Domingo passado tinha quase o dobro de pessoas aqui neste lugar do que tem hoje. E às vezes eu questiono, como pastor de igreja, que gostaria de ver a igreja cheia todos os domingos, eu fico questionando o que é que impulsiona, o que é que motiva, o que é que direciona o envolvimento, a participação, o comprometimento das famílias que são membros de uma igreja, serem tão ausentes na vida da igreja. Talvez é porque estão contentes apenas com as vitórias de ontem. Não conseguem ver que para o amanhã, da mesma forma como dependeu ontem, ele depende hoje. E vai depender amanhã. E vai depender sempre. Elias, um guerreiro, ele fica deprimido, pediu para si a morte, enfiou-se numa caverna e ouviu nessa caverna Deus dizer a ele: o que fazes aqui, Elias? Sabe, meus irmãos, às vezes ficamos questionando qual é a razão, o que leva as pessoas a se sentirem depressivas, desanimadas, angustiadas. Eu quero listar pelo menos três coisas que podem levar as pessoas à depressão. Talvez sejam coisas gerais, multifatoriais, porque muitas vezes nós estabelecemos uma regrinha e achamos que aquele é o único caminho de interpretação das coisas que nós vamos interpretar. Mas eu quero dizer que o assunto depressão é muito complexo. Não dá para nós sermos simplistas num assunto tão complexo. Não dá para uma mensagem como essa nós abordarmos tudo que se pode ser abordado a respeito de depressão. Mas deixa eu dizer três coisas para você. O que pode gerar, o que pode levar as pessoas à depressão? O primeiro motivo pode ser moral. As pessoas podem pecarem contra Deus, viverem longe de Deus, profanarem a Deus, prejudicarem os outros. E você observa que os cristãos que pecam, ou que vivem numa prática do pecado, são incomodadas, elas sabem que estão erradas. Adulteram-se sabendo que não pode adulterar, roubam-se sabendo que não pode roubar, mentem sabendo que não podem mentir, ofendem-se sabendo que não podem ofender, eles magoam os outros sabendo que não poderiam magoar. Falam dos outros sabendo que deveriam guardar a sua boca. São infiéis uns aos outros sabendo que a fidelidade devia fazer parte da sua vida. São impacientes, se irritam com facilidade, cometem pecado sobre pecado, vivem diferentemente do que a ordem de Deus estabelece para nós e não conseguem colocar a sua cabeça no travesseiro se verdadeiramente ele é um cristão e dormir em paz. Jovens, crianças, adultos, quando cometem pecado, eles se arrependem, ou muitos deles entram numa atitude um sentimento de remorso. Eu fiz o que não deveria fazer. O meu namoro não é puro como deveria ser.
A minha boca não tem proferido palavras como deveriam proferir. Eu tenho pecado contra Deus. Isso tem me causado tristeza, angústia, dor, depressão. Eu não quero falar com ninguém. Eu não quero procurar ninguém, porque eu não quero abrir o meu coração. Eu não quero que as pessoas saibam que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Eu vivo o meu mundo, eu me enclausuro, eu entro na caverna. Mas na caverna da imoralidade, Deus está dizendo para você, querido, o que fazes aí? O que fazes aí? Sai dessa caverna. Qual é o remédio para a depressão moral? É um só. É arrependimento. O arrependimento sincero é você se curvar diante de Deus e dizer: Senhor, eu pequei contra o Senhor, muda a minha vida. Chore pelo seu pecado, meu querido. Peça a Deus para limpar o seu coração, fazer de você um homem santo, uma mulher santa. Hoje nós ouvimos as pessoas dizerem: olha, estamos desejosos de vermos igrejas fervorosas, igrejas autênticas, famílias cheias do poder de Deus, igrejas onde pessoas se convertem, onde pessoas são curadas, são transformadas. Quando os apelos são feitos, levantam a mão e se rendem ao senhorio de Cristo Jesus. Sabe quando isso vai acontecer, meus amados? Quando nós nos curvarmos em quebrantamento diante de Deus e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados. E abandonar todos esses pecados. Mas há uma outra causa de depressão. Talvez uma causa que nem sempre é muito percebida pelos outros, mas é uma causa que pode ser também, que deve ser também mencionada. É a causa circunstancial. Principalmente para os pais de família, para as famílias adultas, que é cheia de responsabilidades para cuidar do lar, para conduzir a família, e ver circunstâncias que lhes causam tristeza, angústia, que os leva ao choro, ao desapontamento, à frustração. Quando olhamos para e viver uma vida longe do Senhor, quando os pais que sabem que tem que prover o lar e passam um dia, um mês, uma semana, um mês, um ano sem trabalho, sem saber o que será do dia do amanhã, e então ele se coloca em depressão e diz: o que vai ser do meu amanhã? Circunstâncias adversas. Você planeja durante o ano uma viagem no final do ano com a sua família e de repente morre um ente querido, você não pode então cumprir com aquilo que você planejou e o seu coração se entristece, se amargura, se aperta. Circunstâncias. Vocês lembram muito bem da história que eu conto de uma mãe lá no Brasil que teve a filha perdida, perdeu a filha com bala perdida no Rio de Janeiro, e o repórter chegou para ela: estou triste, eu choro, ninguém vai trazer a minha filha de volta, mas eu não estou infeliz não, a minha felicidade está no Senhor. Eu estou triste. E tem pessoas que não têm preparo, condições, talvez por causa dessa lacuna do Evangelho de dizer: eu sei que a minha felicidade está no Senhor, mas as circunstâncias me alcançam, as circunstâncias me apertam, as circunstâncias me ferem, as circunstâncias me machucam. Não tenho a graduação que eu gostaria, não tenho o lar que eu gostaria, não tenho a esposa ou esposo que eu gostaria, os meus filhos não estão no caminho que eu gostaria, não estou numa igreja que eu gostaria. E as circunstâncias entristecem o coração das pessoas. E elas se fecham. Elas se olham para si mesmas. E estas são causas reais, presentes na vida de muitas famílias, crentes ou não crentes. Mas tem uma outra causa que nós precisamos mencionar. Há um motivo físico.
Muitas pessoas enfrentam a situação da depressão fruto de uma desarmonia hormonal, de um desequilíbrio hormonal. Ou às vezes a própria enfermidade física gera esta outra enfermidade chamada depressão. Talvez um câncer que prende as pessoas, que entristecem o coração das pessoas. Talvez uma enfermidade crônica, talvez uma dor insuportável. Eu uma vez pastoreei uma jovem que tinha uma enfermidade chamada anemia falciforme. Não sei se alguém conhece. É uma doença nos ossos, incurável, e que dói. Pastoreamos essa menina, pastoreamos os pais dessa moça. Ela, com toda essa enfermidade, ela casa. O marido meio que não dá muita atenção para a sua enfermidade. E ela no hospital semana após semana, tomando morfina nas veias de tanta dor. E um dia eu estava num culto de quarta-feira, o diácono me chega depois, me puxa o braço depois do culto e diz soou nos meus ouvidos: pastor, a Arlinda faleceu. Estava no banheiro e tomou remédio além da conta para aliviar a sua dor. E faleceu. Quando nós olhamos para a depressão moral, o remédio é o arrependimento. Quando nós olhamos para a depressão circunstancial, um caminho muito abençoador é você procurar alguém para lhe aconselhar, para lhe ajudar, para fortalecer você, para dar você um norte, para ajudar você a ver coisas que a depressão não lhe deixa ver. Para cuidar da depressão física, você precisa de remédio, meu querido. Remédio que equilibra os hormônios, que equilibra o seu físico, reestrutura o seu físico. E nós não podemos ignorar essas coisas. A igreja não pode ignorar este mal. Vez por outra encontramos pessoas com depressões que precisam de ajuda. Pastoreei uma família em que toda semana a esposa desse senhor ficava presa dentro do quarto 24 a 48 horas, incomunicável. Às vezes nós pensamos que conhecemos a vida das pessoas. E nós precisamos dar mais atenção uns aos outros, para sermos instrumentos de bênção na vida uns dos outros. O que levou Elias a se deprimir? Alguns olham para a vida de Elias e para a experiência de Elias e dizem: olha, Elias, ele se refugiou porque estava cansado, ele tinha trabalhado muito, muitas coisas aconteceram, ele queria um tempo, ele queria se relaxar, ele queria ter se recuperar de todo aquele... Eu não nego que isso poderia ter sido uma verdade, mas não nego também que Elias pode ter passado por um momento sério de depressão. E quais as coisas que nós podemos identificar na vida de Elias? Primeira coisa, ele perdeu o foco. O verso de número 3 diz assim: temendo, pois, Elias. Lembra que eu disse que nós não podemos temer aos homens, nossos olhos não podem voltar para os homens, para as críticas, para as situações, nossos olhos têm que ser mantidos no Senhor, na palavra do Senhor, nas promessas do Senhor. Certamente Elias ouviu a voz de Jezabel: você vai morrer, Elias, assim como tu mataste os profetas de Baal. Ele perdeu o foco nas mãos de quem que ele estava, de Jezabel ou de Deus? E o medo tomou conta do seu coração. O maior problema de Elias nesse momento era ele mesmo. Quando nós tiramos o foco de Deus, tudo ao nosso redor se torna uma ameaça. Normalmente a depressão é fruto de medo de alguma situação, de alguma pessoa, de alguma circunstância, de coisas que podem lhe alcançar sem você estar esperando por isso. Sua vida depende de Deus, meu querido. Eu vou dizer de novo para você: a sua vida depende de Deus.
A sua vida não depende do pastor dessa igreja. A sua vida não depende desta igreja. A sua vida não depende do conselho desta igreja. A sua vida não depende dos governantes dessa cidade, deste país. A sua vida não depende de ninguém, a não ser o nosso Deus. Nós dependemos do Senhor. Você depende do Senhor. Para quem você tem olhado? Para onde está o seu foco? Eu sei que pode haver situações difíceis que vão exigir de você reações, comportamentos. A grande questão é, nestas horas, para quem você está olhando? Para onde os seus olhos estão direcionando? Eu prefiro olhar para o Senhor, o autor e o consumador da minha fé. Elias perdeu o foco. Elias perdeu o amigo, ou na verdade abandonou o seu amigo. O verso 3 diz lá no finalzinho: ali deixou o seu amigo. Deixa eu dizer uma coisa para você, meus queridos. Assim como Elias tinha alguém que o acompanhava no seu ministério, eu e você precisamos de pessoas por perto. Precisamos de gente. Precisamos de Deus, sem dúvida alguma. Dependemos de Deus para todas as coisas, mas nós precisamos também uns dos outros. E Deus coloca pessoas ao nosso redor, com quem nós podemos compartilhar a nossa vida, dividir os nossos conflitos, as nossas lutas, as nossas dificuldades. Uma das características do depressivo é se isolar, viver sozinho, não querer falar com ninguém. Foi o que Elias fez. Nesta minha viagem a Israel, eu tive todas as experiências foram muito boas, mas nos emocionou, as experiências que nos emocionaram muito, além do túmulo, além do Rio Jordão, foi a subida no Monte Carmelo. E a região onde provavelmente Elias lutou contra os profetas de Baal. E um outro monte, que não me lembro o nome, um monte no deserto, nós subimos porque não tinha acesso à caverna onde Elias se escondeu. De longe nós avistamos. E o guia disse, possivelmente, na região onde nós nos encontramos, a única caverna onde poderia servir de abrigo para alguém que estava fugindo, era aquela caverna, e nós vimos de longe a caverna. O que fazes aqui, Elias? Na caverna, Deus perguntou para Elias. E Deus está perguntando para você, meu querido, o que fazes na caverna? Nós precisamos de pessoas para nos ajudar. Precisamos uns dos outros. A solidão não é um bom remédio para a depressão. Nos trancamos, escolhemos a escuridão da caverna, do que a claridade da liberdade. E quando nós dispensamos os amigos ou as pessoas que amamos, nós nos encontramos vulneráveis. Mas jamais Deus nos abandona. Elias não foi à procura de Deus, Deus foi à procura de Elias e o encontrou ali na caverna. Ele perdeu o foco, ele perdeu o amigo, ele perdeu a alegria de viver. Olha o verso de número 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si o quê? A morte. Alguns comentaristas dizem o seguinte, Elias reconheceu que a sua missão estava cumprida, se viver ou morrer para ele não fazia mais diferença. Ele sabia que Deus o usou para aquilo que Deus o queria usar. Mas não é assim que eu olho para esse texto. Eu olho para esse texto como alguém que estava desistindo de lutar. Estava desistindo de continuar a jornada difícil. A Bíblia não garante para você uma caminhada fácil, meus irmãos. Não garante. Aliás, o Senhor Jesus diz para mim e para você através da sua palavra, no mundo tereis aflição. Mas o texto não diz, então nós vamos nos enclausurar, entrar na caverna. Não, mas tende bom ânimo. E parece uma utopia dizer para um depressivo, tenha um bom ânimo. Não é utopia, queridos, é uma realidade.
nós, quando exercitamos a nossa fé, acreditar que Deus pode mudar as circunstâncias da nossa vida. Nós estamos nos colocando diante de Deus. Nosso conselho, a nossa recomendação não pode ser desprovida de bases sólidas da palavra de Deus que nos encoraja e nos fortalece. O otimismo deu lugar ao pessimismo, a fé deu lugar à incredulidade. Pensou que o mundo tinha acabado para ele. Viu o presente como um fardo e o futuro como uma ameaça. E essa pode ser a realidade dos que se sentem depressivos. Perdem a alegria de viver, perdem os seus sonhos, os seus projetos se desvanecem e pedem para si a morte. Porém, o plano de Deus para mim e para você não é de morte, é de vida. O plano de Deus para nós é de vida abundante. Se nós olharmos para a história de Elias, Elias atendeu a requerimento para sair da caverna. E o final da história de Elias não foi a morte, foi um dos homens que foi levado aos céus em vida. Mas para aqueles que creem no Senhor, ainda que estejam mortos, viverão. Você crê nisso, meu amado? Elias perdeu o foco, perdeu o amigo, perdeu a alegria de viver e perdeu a visão do futuro. Pensou em pendurar a chuteira. Pensou que seu ministério tinha acabado. Pensou que o melhor de Deus ficou para trás, para a vida dele. E com cuidado, mas eu creio nisso. Tem muitas outras coisas que nós vamos desfrutar de Deus na nossa vida no futuro, queridos. Não vamos desistir da nossa vida. Deus nos ama com um amor imenso, imensurável, com um amor eterno, com um amor que nos atrai a Ele, com o amor que não desiste de nós. Deus nos ama a ponto de preservar a nossa vida, de nos procurar. Lembra do cântico, uma parte do cântico que cantamos hoje? 9 foram deixados e Deus encontrou você e trouxe você para o aprisco das 99. Nós somos a centésima ovelha e Deus nos traz e nos ajunta e cuida de nós. O medo tomou conta de Elias. Mas a esperança brotou no seu coração quando Deus teve um encontro com ele. E o que foi que Deus usou para restaurar a vida de Elias? Se você observar o verso 5, ele recomenda. Nós vemos a experiência de Elias fazendo algo que muitos de nós gostam de fazer. Dormir. É bom dormir, não é, queridos? Deixa eu dizer uma coisa para você, abrir um parênteses aqui. Se você dorme pouco, isso foi um cientista falando, uma pessoa que conhece e entende do assunto. Uma hora o seu corpo vai pedir as horas que você não dormiu. Agora, não durma demais também. Durma equilibradamente. Quantas horas nós precisamos de sono para ficarmos recuperados? A média são 8 horas. O que Elias fez foi, buscou sono. Ele dormiu, olha, deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Além de dormir, outra coisa boa a fazer é o quê? Comer. Não é? Está aqui na Bíblia, não sou eu que estou falando, não. Elias dormiu e Elias comeu. Eu visitei uma pessoa recentemente depressiva e que já não dormia há quase uma semana. Não dormia. E no hospital ela disse, sabe uma coisa, pastor, que eu estou fazendo aqui o tempo todo? E eu me perguntei, o que é?
dormindo. Dormindo. E ela foi recuperada. No verso de número 6 a 8 diz assim: olhou, ele viu junto à cabeceira um pão cozido, sobre a pedra em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e voltou a dormir. Tem muita gente que gosta de tirar uma soneca no domingo depois do almoço, não é? E faz bem, não é? Volta para a igreja, vem para a igreja à noite fortalecido, recuperado, restaurado. Verso 7 diz: voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te é sobremodo longo. O verso 8: levantou-se, pois, comeu e bebeu com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Além de comer, além de dormir, ele foi alcançado pelo Senhor, pela palavra do Senhor que restaurou o seu coração. Houve uma terapia espiritual no coração de Elias. Lembra que eu disse logo no início que o meu desejo é que essa igreja seja uma comunidade terapêutica, onde eu e você sejam restaurados. E aí o verso 9 nos diz assim, o que fazes, o verso no finalzinho, o que fazes, veio a palavra do Senhor a Elias. O que fazes aqui, Elias? Na caverna. Elias apresenta algumas justificativas, olha só: tenho sido zeloso, os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. E é interessante que ele diz assim: eu fiquei só. Lembra lá o resultado dos profetas, o número daqueles que não se curvaram diante dos profetas, diante de Baal? 7.000. Deus estava falando para Elias: você não está sozinho, Elias. Você já observou pessoas que às vezes reclamam e dizem: eu estou sozinho, ninguém olha para mim, ninguém cuida de mim, eu faço isso sozinho, ninguém me ajuda, ninguém me auxilia, eu estou sozinho. No mínimo, querido, se você é membro dessa igreja, você tem quase 180 pessoas que se importam com você. Para falar de uma comunidade maior, passa de milhões o número de crentes presbiterianos. Estou só falando dessa comunidade presbiteriana. E nós oramos e intercedemos uns pelos outros. Mas nós temos um Deus que não dormita nem dorme. Ele é o guarda de Israel, que se importa conosco, que nos ajuda e nos auxilia. A manifestação de Deus na vida de Elias, o verso 11 e 12 nos mostra isso. Sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. É interessante que dois verbos me destacaram aos olhos aqui. O do verso 11 ele disse: sai e põe-te neste monte. O verso de número 15 diz o Senhor: vai e volta o teu caminho. Sai e vai. Obedece e segue o seu caminho. Aí ele diz o seguinte: eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo um cicio tranquilo e suave. Olha, a manifestação do poder de Deus normalmente é esperada, talvez almejada por nós, com fogo, terremotos, ventos soprando para todo lado, não é? O momento em que mais nós pensamos que a manifestação de Deus está se evidenciando é quando levantamos, gritamos, falamos. Não estou dizendo que essas coisas são erradas. O que eu estou dizendo é que muita gente acha que Deus só está manifestando nesses momentos. Como foi que Deus manifestou na vida de Elias? Suave e tranquilo. 2 vezes ele ouve do Senhor: que fazes aqui, Elias?
E parafraseando, nós podemos dizer: sai dessa caverna. Houve a manifestação do poder de Deus. Deus lhe faz uma pergunta: o que fazes aqui, Elias? Elias apresenta um argumento. E Deus lhe dá a resposta do que ele deveria fazer. Em outras palavras, estou ouvindo as suas justificativas, as suas reclamações. Deus não ignorou, Deus não interrompeu Elias, Deus não acusou Elias, Deus deu uma ordem para Elias. É assim que Deus cuida de nós. Porque em momentos talvez em que estamos desorganizados na nossa mente, a nossa estrutura, nós não conseguimos elaborar muito bem as coisas que acontecem, ou ouvir muito bem a voz que está sendo soada para nós. E Deus disse para Elias: sai e vai. Elias obedeceu, não questionou. Assim como Deus não usou os argumentos de Elias como uma ferramenta para dizer: é isso mesmo, Elias, estão me abandonando, estão acusando você, querem matar você, fica aí dentro dessa caverna, até quando você melhorar. Não é isso que Deus disse. Deus disse: sai e vai. Elias foi curado, restaurado e recolhido ao céu. Com muito amor para você nessa noite, meu querido. Deus quer curar, restaurar você e levar você para o céu. Não precisa ser hoje, né? Mas se for, glória a Deus. Chegar no céu, ver o Senhor numa carruagem de fogo. Imagina a experiência de Elias. Deus quer remover o entulho do seu coração, meu querido, desembaçar os olhos da sua alma e te dar uma nova perspectiva para o futuro. Os que creem no Senhor, mesmo que passe por essas circunstâncias, não ignorem as circunstâncias, mas conseguem ver uma luz no final do túnel. Eu sempre vi e sempre vejo. Enxergar isso. No túnel da depressão, você consegue no final do túnel essa luz do Deus que se importa com você. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios. Capítulo 4. Versículos 16 a 18. Você pode ficar em pé, meu amado? Verso de número 15 nos diz assim, de 2 Coríntios capítulo 4. Porque todas as coisas existem por amor de vós, quando se tornem abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. É possível que ao pregar e compartilhar essa mensagem com vocês, alguma coisa pode ter sido dito respeito a você. Não que eu preparei a mensagem pensando especificamente a cada um de vocês ou a você, mas são questões e situações tão comuns no meio do povo de Deus que é possível que tenha alcançado talvez alguns de nós.
Mas eu gostaria de encorajar você a se colocar diante do Senhor e acreditar que o Deus a quem servimos é o Deus que nos encontra na caverna e diz para nós: o que fazes aqui? Nos convida para sair, confiando no Senhor e na força do seu poder. A Bíblia diz que Elias era semelhante a nós e orou. Ele orou e não choveu na terra por mais de 3 anos. Ele orou e choveu na terra. Deus atendeu a oração de Elias. O meio através do qual Deus usa para fazer com que a sua vontade manifeste em nós é a oração. Não era Elias o milagroso é Deus. É Deus quem faz milagres. E quem sabe precisa de milagre na sua vida. Ou por você, ou na sua família. E eu creio que Deus pode fazer milagres, queridos. Você pode vir aqui à frente, eu vou orar com você. Para Deus encher o seu coração de alegria, dar a você forças para caminhar para frente. Para se encorajar diante do Senhor. Está nas mãos do Senhor. E Ele vai levar a nossa jornada a bom termo até o seu final. Você crê nisso? Vir aqui à frente não necessariamente vai significar que você está depressivo, não é isso. Mas vir aqui à frente pode significar alguém que você está colocando diante do Senhor para depender única e exclusivamente ao Senhor diante de todas as circunstâncias. Ou de ontem, ou de hoje, ou de amanhã. Você quer orar comigo, queridos? Vamos orar juntos? Vem aqui à frente. Vamos deixar a lacuna do Evangelho e viver a plenitude do Senhor na nossa vida, sem esconder os nossos problemas. Não precisamos pensar que dizer que não temos problemas vai nos fazer não ter problemas. Ser sincero diante do Senhor. Quando doer, dizer diante de Deus: está doendo, Senhor. Quando sofrer, dizer diante de Deus: está sofrendo, Senhor. Estou sofrendo. Quando estiver difícil a circunstância, a situação, dizer: Senhor, não está fácil. Mas eu creio no Senhor e coloco a minha vida diante do Senhor. E dependo do Senhor. E Deus diz para mim e para você nessa noite, meu querido: o que fazes na caverna? Saia daí e siga o seu rumo, a sua história, sendo usado pelas poderosas mãos de Deus, como Elias foi. E como homem, como eu e você, ele foi usado, eu e você podemos ser usados. Senhor nosso Deus que está nos céus, o Deus de ontem, de hoje e de eternamente, o Deus de Elias, o Deus de Jó, o Deus de Paulo, o Deus de Pedro, o Deus de Timóteo, o Deus de Ruth, o Deus que agiu na história no passado, está agindo hoje e agirá sempre. É ao Senhor e diante do Senhor que colocamos a nossa vida, apresentamos a nossa oração, porque cremos que o Senhor pode todas as coisas. Não há impossíveis para o Senhor. O Senhor é o Deus que cuida de nós. O Senhor nos criou e o Senhor não nos deixa, ó Deus, à mercê da história ou das circunstâncias. É o Senhor quem rege a nossa vida. Quem é nascido do Senhor é guiado pelo Espírito do Senhor. Todos nós, meu Deus, em algum grau, em algum momento da nossa vida, ou precisou, ou está precisando, ou vai precisar amanhã, de ser reanimado, de ser restaurado, de ser renovado na sua alma, no seu ânimo, no seu físico, no seu coração. E depois desta palavra encorajadora para cada um de nós, nós cremos que o Senhor pode fazer isso hoje, na vida de cada um de nós, para que voltemos para casa renovados pelo Senhor,
vivendo o Evangelho que o Senhor, ó Deus, anuncia para nós através da Tua Palavra. Nós cremos no poder restaurador do Espírito Santo do Senhor. Faça-nos pessoas diferentes, meu Deus. Se porventura estivermos em pecado, que o Senhor nos ajude a abandoná-los e a vivermos uma vida de santidade. Se há circunstâncias que nos ferem, que nos pegam de surpresa, em nome de Jesus, estas circunstâncias são hoje mesmo apresentadas diante do Senhor. Tome conta delas, meu Deus, e mude a história dessas circunstâncias. Se há enfermidades que têm nos feito sofrer, ou que têm, ó Deus, solapado a alegria, o contentamento, a vontade de alguém aqui viver, nós pedimos em nome de Jesus que haja cura do alto nessa noite, nessa vida, em nome de Jesus. Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que se importa conosco. Não há outro Deus além do Senhor em quem nós podemos confiar. Não é Baal o nosso Deus, o Senhor dos exércitos é o nosso Deus. Pedimos que o Senhor nos tome em Teus braços, meu Deus, e acalenta-nos. Que o Senhor nos tome em Seus braços e enxugue as nossas lágrimas. Que o Senhor nos tome em Teus braços e renove, ó Deus, o nosso ânimo, em nome de Jesus. Nós queremos voltar, ó Deus, renovados pelo Senhor para casa. Se porventura, ó Deus, houver pessoas que nós conhecemos, que passam por momentos de depressão, de angústia, de sofrimento, de enclausuramento, de tristezas, que o Senhor nos use como instrumento para ajudar, para encorajar, para apresentar a palavra do Senhor, o Evangelho do Senhor que nos renova e nos restaura. Usa-nos, ó Deus, como instrumento em Tuas mãos. O mundo está indo de mal a pior. Tem muitos crentes dando muito mais mau testemunho do que testificando de Cristo. Mas faça de nós, meu Deus, mensageiros do Senhor, baluartes do Senhor, onde quer que nós estivermos. Faça desta igreja uma comunidade terapêutica, uma comunidade que se importa uns com os outros e todos juntos vivendo na dependência do Senhor. Em nome de Jesus, leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor. Renova-nos pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Ajuda-nos a não só perceber, mas experimentar o amor do Senhor na nossa vida. A ponto de outras pessoas verem que em nós o Senhor habita. E passam da mesma forma a crerem no Senhor também. Seja conosco. E dá-nos uma semana abençoada na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Dá um abraço no seu irmão. E diga, Deus ama você. Pode voltar para o seu lugar. Eu quero recomendar a vocês, se alguém quiser me procurar, eu passo para vocês depois o nome de 3 livros sobre depressão. O primeiro deles tem como título, Crente Também Tem Depressão. O autor do livro é David Murray. O segundo livro é Superando a Tristeza e a Depressão com Fé. Richard Baxter, um autor excelente. E o terceiro livro, Depressão, a Tenebrosa Noite da Alma. O autor é Edward Welk. Ele é um dos professores no Centro de Aconselhamento CCEF, no Seminário de Westminster, na Filadélfia. Eu posso recomendar e passar esses títulos para vocês, vale a pena ler, para o seu encorajamento e para a sua edificação. Amém, queridos? Você está feliz com Jesus? Vamos embora em paz? Que Deus dê a todos nós uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.